Glória a Deus. Amados irmãos, como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom ver o agir de Deus em nossas vidas. Queridos, nós temos realmente muitas pessoas carentes que precisam da nossa ajuda. Nós temos muitas pessoas sofrendo nesse momento. Pessoas que precisam de intercessão, precisam de uma palavra de conforto, precisam de um alô. Apesar do distanciamento, muitas pessoas estão precisando, de conversar, precisando desabafar. Que cada um de nós seja esse canal para essas vidas. Nós temos aí, pelo YouTube, as redes sociais, muitas pessoas que estão pedindo orações. Que você possa anotar o nome de cada um e nas suas orações, lembre-se dos nossos irmãos. Tem muita gente realmente precisando bastante. Queridos, hoje a gente vai aprender um pouquinho da palavra de Deus, aprender um pouquinho a ver as coisas ao nosso redor com olhos espirituais, com um olhar diferente, não nos limitando ao olhar humano. Existe uma passagem na palavra de Deus muito interessante, que está lá em Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 ao 26. E essa passagem ela nos traz grandes ensinamentos. E a gente vai tentar extrair alguma coisa nesta noite aqui para aprendermos um pouco mais e direcionarmos os nossos olhares de uma forma diferente. E diz assim essa passagem de Marcos 8, 22 a 26. E chegando a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Que a palavra do Senhor possa verdadeiramente penetrar em nossos corações. Amados, a primeira coisa que nós queremos extrair desse texto, logo no início, que diz que chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Amigos, pessoas que estavam próximas daquele rapaz que não tinha visão, estava sem um dos principais sentidos, que nós temos. E só sabe o que é isso quem um dia já teve a visão e perdeu. O quão difícil é. E aí, alguém intercedeu por aquele rapaz. Alguém o levou até Jesus. Alguém rogou por ele. Ao nosso redor, diariamente, nós vemos pessoas que estão morrendo, pessoas que estão padecendo. E muitas delas sem conhecer a Jesus. Quando o pastor Jason falou aqui em fazer missão, você levar a mensagem do Evangelho de Cristo, é você chegar para as pessoas e dizer que Jesus está vivo, que Ele está próximo, que Ele nos ouve, que Ele tem poder, que Ele tem um amor que transborda muito além do nosso entendimento. E quando a gente leva Jesus até as pessoas, a gente está fazendo exatamente isso. A nossa intenção é levar a pessoa a conhecer onde está a cura, onde está a libertação, onde está a solução para os seus problemas.
pessoas cegas, muitas vezes pessoas cegas espiritualmente, e sem ter amigos, alguns enclausurados, alguns que por algum problema do passado criou barreiras ao Evangelho, à palavra de Deus. Tem pessoas que se magoaram, que não querem chegar perto de uma igreja. E tudo isso faz com que elas fiquem, muitas vezes, desconectadas com Deus. E é necessário, queridos, que nós intercedamos por essas pessoas, que nós oremos, que nós levemos uma palavra de conforto, que nós possamos levar um texto bíblico, um vídeo, um WhatsApp. Sempre que a gente faz isso, o Espírito Santo se encarrega de ir lá no mais profundo do coração dessa pessoa e de mostrar para ela que ela tem um valor especial, de mostrar para ela que ela não está só. Pessoas cegas espiritualmente. Se você que está nos ouvindo conhece alguém assim, que está afastada de Deus, que não tem buscado a Deus, ache um jeito de trazê-la para perto do Senhor. Deus tem um milagre para fazer na vida das pessoas. O que nós temos que fazer é exatamente isso, é interceder. É fazer com que as pessoas se aproximem desse Deus. Será que você já perguntou, como possivelmente o cego ali tenha perguntado, por que aconteceu comigo? Por que só acontece comigo? Porque para mim tudo é mais difícil, porque comigo tudo é mais demorado. A gente escuta costumeiramente as pessoas falando essas coisas. Tem que ser assim comigo. E possivelmente, pelo que a gente percebe, foi assim também com aquele cego. Só que ele, que se sentia assim tão só, tão desprovido pelo fato de não ter a visão, ele, quando se aproximou de Jesus, ele percebeu algo muito diferente. Porque Jesus não fez com ele como fez com outras pessoas. Não foi o mesmo milagre. Jesus pegou ele pela mão, somente com ele, Jesus pegou pela mão e o retirou daquele lugar onde ele estava. Só com ele, Jesus precisou agir 2 vezes, ao invés de dizer simplesmente vê. O milagre que ele recebeu, queridos, não foi algo assim, produzido em série, produzido de uma forma normal. Foi uma coisa exclusiva, uma coisa única, um formato muito diferente. Tanto é que chama muita atenção. E tudo que é único, exclusivo, ele tem um valor especial, né? Muitas vezes a gente pode achar que está demorando. Muitas vezes a gente gostaria que a coisa acontecesse mais rápido, do nosso jeito. Mas Deus, querido, sempre tem algo bem maior. Bem maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Algo único, exclusivo, especial. Nesse momento difícil que estamos passando, momentos de isolamento, é um momento que nos remete a uma comunhão maior com Deus. Oração, jejum, busca por esse Senhor, pela presença de Deus. Deus isolou Noé 1 ano na arca, para que surgisse uma nova humanidade. Deus permitiu um isolamento de Jacó lá nas terras de Labão por 20 anos. E aí surge quem? Israel. José, ele foi isolado dos seus parentes, da sua família, dos 17 até os 30 anos de idade. E se tornou o quê? O governador do Egito. Foi aquele que deu provisão a toda a sua família. Moisés também ficou isolado 40 anos. E depois surge como libertador. Davi, que passou 15 anos até assumir o seu trono. Elias, Jonas lá no ventre do peixe. Jesus passou
3 dias até ressurgir e se tornar o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele pagou o preço. Então, queridos, a gente percebe que na história, algumas pessoas tiveram que passar por momentos difíceis, momentos de isolamentos, para que algo diferente saísse. E a minha oração é que você que está nos ouvindo, que você tente entender qual o propósito de tudo isso na sua vida. Tudo que Deus permite na nossa vida, queridos, tem um propósito, tem um porquê. Quantas e quantas vezes a gente não passa por uma dificuldade e a gente sai bem mais fortalecido, bem mais experiente, não é verdade? E pode ser que Deus queira exatamente trabalhar esse teu lado, despertar não só em você, mas em toda a humanidade, um olhar diferente, abrir olhos espirituais, não ficar apenas naquilo que tem nas mãos. Tem pessoas que infelizmente elas se protegem, se acham protegidas pelo dinheiro que têm, pelo status que têm, pela proteção de um pai, de uma mãe, de um tio, de um parente, pela proteção de muitas coisas deste mundo. Mas o que Deus quer mostrar para nós é que nós somos espirituais. Deus tem algo muito diferente para nós. No momento como esse, no momento de pandemia, de um vírus que atinge todos sem distinção, nós percebemos que aquele refúgio e fortaleza humanos não serve de nada. Por isso que nós cremos num Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente nesses momentos difíceis. Ele é aquele que pode todas as coisas. E você sabe o que agrada a Deus? O que mais agrada a Deus é quando a gente tem fé, quando a gente confia, quando a gente é dirigido por Ele, quando a gente é guiado por esse Espírito Santo de Deus. E o que mais desagrada a Deus é justamente a incredulidade. Jesus censurou a cidade de Betsaida. E é uma cidade de Filipe, de André, de Pedro. Mas Jesus censurou pela incredulidade daquela cidade, pela falta de receptividade. Não haviam em Betsaida corações abertos para ouvir a palavra de Deus. Sabe o que diz lá em Lucas, no capítulo 10, versículos 13 e 14? Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito tempo, assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. E Jesus pegou aquele cego e o levou para fora daquele ambiente. O cego teve que sair daquela Betsaida, daquela cidade incrédula, aquela cidade que não teve recepção à presença de Jesus. E pediram a Jesus para tocá-lo. Jesus não apenas toca no cego, mas ele o leva para outro lugar, fora daquele ambiente. Muitos queriam ter esse privilégio. Muitos queriam chegar perto de Jesus e não conseguiam, pela multidão. E aquele rapaz não só chegou perto, como foi seguro pelas mãos de Jesus, foi tirado daquele ambiente, e ali o milagre aconteceu. Muitas vezes, você precisa mudar de vida, querido. Você precisa entender o propósito de Deus para você. Entender que Deus tem algo diferente para você, para a sua família, para os seus negócios. Às vezes nós ficamos tão presos nesse mundo, às coisas desse mundo, que a gente não percebe o agir sobrenatural de Deus ao nosso redor. A gente não agradece, a gente não ora, a gente não é guiado por Deus. Nós mesmos tomamos as nossas decisões sem consultá-lo.
E aí depois que dá errado, a gente acha ruim, a gente começa a reclamar, a gente começa a dizer que Deus é culpado de tudo. Quando na verdade nós é que temos que estar conectados com Ele. E aquele rapaz foi tomado por Jesus, saiu daquele ambiente, ele viu um ambiente diferente. E é necessário, queridos, porque nós não somos desse mundo. Não devemos fincar a nossa morada aqui. Nós somos seres espirituais. E temos que entender isso. Quando a gente entende isso, a visão começa a se ampliar. Nós começamos a ter uma visão não apenas nesse mundo que nós convivemos. A gente começa a perceber que existem situações espirituais ao nosso redor. Isso é muito importante para a nossa vida. O Salmo 119, no versículo 18 e 19, diz assim: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Querido, abra os seus olhos. Perceba que você é filho de Deus. Gálatas, no capítulo 4, versículo de 4 a 7, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. João, no capítulo 1, 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, querido, você é filho de Deus. Todo o poder está nele. Eu lembro que muitas vezes eu saía com os meus meninos, ia visitar o meu pai, e era interessante que meu pai amava, separava logo um dinheirinho para cada um. E meus meninos faziam a filinha ali e ele ia dando um dinheirinho para cada criança. Né? E eles já iam, quando diziam vamos para a casa do meu pai, eles já se alegravam, já queriam todos estarem juntos para ir. Né? E sabia que ia ganhar um trocado ali para comprar uma pipoca, um bombom e tal. E era interessante aquela alegria deles por saber que está junto do papai, junto do vovô, né? Iam ser abençoados. Queridos, quando a gente entende que nós somos filhos de Deus, a gente sabe que a gente tem acesso direto a Ele. A gente sabe que nós podemos pedir, Ele vai ouvir. Nós sabemos que Ele, como Pai, Ele vai se preocupar conosco, Ele vai falar conosco. Eu estava vendo um vídeo, né, que mandaram, esse vídeo o pessoal manda aí no WhatsApp, muito interessante, da menininha, né, que brigou com o irmãozinho e foi pedir lá perdão a Jesus, e ficou olhando da janela, olhando para cima assim, pedindo perdão e orando, né, e depois que terminou a oração, ela ficou lá esperando para ouvir, até que a cortina, né, um vento bate na cortina, a cortina começa a se balançar, e ela entende que era o falar de Jesus com ela, e ela agradeceu naquele momento. Então, queridos, é isso que a gente tem que fazer, é falar com Deus. Ele fala em sonhos, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através de uma pessoa que vem atrás de nós e traz uma palavra direcionada ao nosso coração. Tudo que nós precisamos é estar conectados. E aí o que aconteceu com aquele jovem que se aproximou de Jesus? Jesus cuspiu para abrir os olhos ao cego. Epa, cuspiu? É isso mesmo. Porque cuspir pode significar desprezo, pode significar superioridade, estar acima, ter mais poder, ter mais autoridade. Não é verdade? Mas tem um detalhe: Jesus não cuspiu no cego, não. Jesus cuspiu na cegueira dele, queridos. Exatamente porque Jesus é superior a qualquer doença, qualquer mal. Ele é superior.
Ele é a cura. Ele é a salvação, Ele é a libertação. E aquele jovem recebeu a cura de imediato, porque Jesus cuspiu na cegueira dele. Jesus é muito mais do que nós podemos imaginar, queridos. Em seguida, após Jesus juntar ali a saliva com o barro da terra, né? Do pó da terra de onde nós somos feitos, e passar no olho do cego, e ele ver o milagre acontecer. A segunda ação de Jesus nos transmite a necessidade que vejamos um mundo espiritual, um mundo diferente, o mundo do alto, do reino de Deus. E aí Jesus o manda olhar para cima. Porque quem está em Cristo é nova criatura, é uma criatura com autoridade. Autoridade de pisar em serpentes, autoridade de vencer o mal. Quando nós estamos conectados com o Senhor, Ele nos direciona. Em 2 Reis 6,17 diz que: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Porque o moço que trabalhava com Eliseu, viu eles cercados pelos inimigos. Mas ele não tinha o olhar espiritual necessário para perceber aquele momento. E aí Eliseu pede ao Senhor que abra os olhos. E aí foi quando ele viu algo diferente, sobrenatural. Ele viu que eles estavam em muito maior número. E semelhante a Eliseu, queridos, aquele rapaz cego, ele começou a ver diferente. No versículo 25 do texto que nós lemos, diz assim: depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. Amados, quando nós somos libertos por Deus, pelo poder do sangue de Jesus, quando o Espírito Santo de Deus transforma a nossa vida, a gente começa a ter um olhar diferente. A gente começa a ter um olhar espiritual das coisas. A gente começa a ver as pessoas claramente, de uma forma diferente. Não é mais do mesmo jeito. Às vezes, quando você não conhece o amor de Deus, você vê ali um delinquente, um assaltante, então você vai olhar uma pessoa má. Quando você conhece o amor de Cristo, você vê naquele delinquente, naquela pessoa aparentemente má, uma pessoa sofrida. Uma pessoa que está naquela situação por uma série de fatores que ela teve que passar na vida dela. E que muitas vezes nós não sabemos, mas Deus o sabe. Então, qual é a nossa intenção do nosso coração quando nós temos o amor de Cristo? A gente começa a interceder por aquela pessoa. A gente não pede simplesmente que aquela pessoa seja morta, que aquela pessoa pague pelos seus delitos. A gente começa a pensar com outro olhar, um olhar clínico, aquele olhar que Jesus tinha. Jesus chegava no ambiente, ele não olhava para Zaqueu, lá do alto daquela árvore escondidinho, como aquele que roubava. Jesus olhava como um pecador que precisava ser transformado, ser restaurado. Jesus, no meio de multidões, ele pincelava pessoas de uma forma impressionante. Mas isso, queridos, era porque ele tinha os olhos espirituais. Jesus ia para o monte orar a noite toda, para que no dia seguinte ele já estivesse na batalha espiritual. E nós precisamos, principalmente, amados, nesse momento em que a igreja de Cristo está passando por verdadeiros desafios. Nós temos agora oportunidade de mostrar o Deus que habita em nós. Nós temos oportunidade de exalar amor,
de demonstrar cuidado, atenção. Nós temos a oportunidade de ouvir. Nós temos a oportunidade de interceder, de ajudar. Muitas vezes, nos grupos, a gente vê pessoal pedindo uma medicação, a gente vê o pessoal pedindo oração, pedindo um auxílio se alguém conhece alguém em um determinado hospital, né? Se alguém conhece alguém que tem ambulância, se alguém conhece alguém que pode ajudar de alguma forma. Esse é o momento de nós sermos úteis, de nós mostrarmos o amor que habita em nós. Isso tudo, queridos, é ter olhos espirituais. E por fim, nesse episódio que nós lemos, Jesus deixa 3 ensinamentos muito claros. O primeiro dele, ele diz: vá para casa. E quando ele diz vá para casa, a gente pega essa mensagem para nós. Ora, se nós somos peregrinos, se nós não somos desse mundo, a nossa casa é nos céus. A nossa casa é eterna, é celestial. O nosso mundo é espiritual. Jesus dizia: o meu reino não é desse mundo. O reino de Cristo é espiritual. E nós devemos buscar esse futuro. Devemos colocar os nossos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então, queridos, quando a gente tem esse foco do reino celestial, do reino de Deus, de pertencer ao reino de Deus, de ser filho de Deus, essas coisas não vão nos abalar. Porque nada pode nos atingir, nada pode lhe atingir. Você é filho de Deus. Receba, creia, tenha fé. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Tome posse. Ele quer cuidar de você. O que você precisa fazer? Se conectar com Ele, conversar com Ele, orar a Ele. Ele vai se apresentar para você. Ele vai falar com você. Outra coisa, o segundo item: não entres na Betsaida. Não fique na sua zona de conforto. Não fique fazendo as coisas erradas que você sabe que desagrada a Deus. Deixe de lado tudo isso. Não dá para deixar tudo de uma vez. Vai elencando 1, 2, 3, 4, 5. As coisas que você precisa deixar de lado. E aos pouquinhos você vai tirando cada uma coisa. O Espírito Santo vai te ajudar. E você vai se libertar, querido. Fuja da incredulidade. Fuja de relacionamentos que o afastam de Deus. Se aproximem de pessoas que acrescentem, que lhe ajudem, que lhe aproximem de Deus. E o terceiro item: não digas a ninguém na aldeia. Foi o que Jesus disse àquele cego. Não precisa você entrar em Betsaida, não precisa você prestar conta a Betsaida. Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando a gente tem esse olhar espiritual diferenciado, quando a gente crê no sobrenatural de Deus, a gente não vai se preocupar com as coisas desse mundo. Nós vamos poder passar tudo isso. Amados, ter olhos espirituais, exatamente, você está conectado com Deus, percebendo o agir de Deus ao seu redor, ouvindo a voz dEle, sabendo que se você está passando por um período difícil, se você está passando por um período depressivo, se sentindo solitário, é um período de reflexão, é um período para você se conectar mais com Deus, você buscar a sua face, de você clamar para que Ele lhe dê olhos espirituais para que você veja, para que você perceba o amor de Deus por você, pelos seus familiares, para que você sinta o agir de Deus na sua vida. Amado, que a partir de hoje você possa buscar ao Senhor de coração. Dobra o teu joelho antes de dormir, clama a Ele, coloca diante dEle as tuas ansiedades, as tuas falhas. E Ele vai falar contigo. Ele vai trazer o bálsamo que você tanto precisa. Ele vai fazer o milagre acontecer. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Que o Senhor, pois, fortaleça a nossa fé. Que o Senhor, pois, a cada dia, fale conosco. Nos mostre o caminho a ser seguido, a ser traçado.
em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Marcos Fenelon para que ele pudesse estar orando, estar concluindo esse estudo de hoje, e que você, irmão, meu irmão, minha irmã, possa colocar em prática o que nós aprendemos nessa noite, de fazer como aquele cego, permitir que Deus nos use, abra os nossos olhos. Se você já foi liberto pela primeira vez, permita que o Senhor abra os seus olhos pela segunda vez, para você ver mais, ver as coisas do alto. Ok, querido? Que Deus nos abençoe.